Oi, gente, bom? Gente, eu acordei agora. São 11h45 da noite. E, pra quem não sabe, eu trabalho à noite, né? Um dia sim, um dia não. E trabalho à tarde. Sendo que hoje uma funcionária chegou atrasada, aí eu tive que trabalhar à noite e a parte da manhã, pra não deixar a galera lá na mão. Então, assim, eu fui tirar um cochilo pra participar da célula lá da minha igreja. Acordei 8 horas, acabou que eu acordei, era mais quase 11 horas da noite, a gente tava muito cansada. Mas vamos lá. Eu tava aqui pensando que eu vou começar a gravar aqui uns vídeos. Eu tô tentando ser constante, sabe? Porque tudo na vida é constância, não adianta. Eu começo, paro. Até muito bem eu paro, mas eu coloquei na minha mente que eu preciso ser constante, sabe? Assim, e é uma coisa que, assim, tá pulsando dentro de mim, que eu preciso falar, que eu preciso ir pras redes sociais, né? Já recebi mensagens, assim, sabe? De Deus, que chegou a hora que eu não tenho pra onde correr. Isso pulsa muito dentro de mim. E eu tava aqui pensando, porque eu trabalho com o Ministério Infantil, e vocês já perceberam as crianças de hoje em dia, como elas estão muito curiosas, né? Tem crianças já nascendo, né, com problemas cognitivos, enfim. E assim, né, desde alguns anos atrás, o Espírito Santo ele tem falado pra mim, algumas pessoas, né, tem chamado a nossa atenção, voltado mais para as crianças. Graças a Deus você vê igrejas que hoje eles fazem coisas mais especiais, assim, voltado para as crianças. Isso é muito bom, né? E enquanto o escândalo tá aí acontecendo, graças a Deus as coisas estão sendo descobertas, isso na verdade já sabiam, né, gente? Agora estão sendo resolvidas, né? Injustiça feita contra crianças. Mas uma coisa que eu quero falar, no Rio de Janeiro, muitas crianças, eu trabalho com crianças, assim, era bem diferente. Eu falava, Deus, o que o Senhor quer que eu faça com o Ministério Infantil? Eu sabia. O Espírito Santo de Deus revelava, assim, manifestava, assim, nos cultos infantis, e era uma coisa sobrenatural. E teve uma época que eu congreguei num lugar que as crianças, elas tinham dons, sabe? Tinham dons e elas tinham visão aberta dentro da igreja e não via coisa boa, só via coisas ruins, né? E muitas dessas crianças andavam assustadas porque elas vinham só da igreja, vinham em casa, vinham em qualquer lugar. E criança que tem a visão ativada, ela não fica vendo coisa ruim, ela tem que ficar vendo coisas dos céus. E Deus, ele só dá aquilo que a gente suporta. Então, quando uma criança ela começa a ter visões, ficar apavorada, ficar com medo, mexer com o emocional dela, porque não foi Deus que ativou, né? Foi outro espírito, foi aquele dom dela foi ativado por outros meios, não foi Deus que ativou. Que Deus só dá aquilo que a gente suporta. Para adulto, quem dirá, né, criança, que tem um coração puro e inocente. Pois bem, então o Espírito Santo me confiou, né, esse trabalho com o Ministério Infantil, e eu comecei a ativar crianças no profético, para eles virem o lado bom de você ter esse dom, né? O dom da vidência, o dom de discernimento. E aí essas crianças elas começaram a ficarem mais felizes. Gente, o semblante das crianças, elas mudaram quando eu ensinei elas começarem a se mover no profético, né? E elas começaram a parar de ver coisas ruins, começaram a ver as coisas boas, começaram a ver as coisas dos céus, começaram a ver os anjos do Senhor. Eu ensinei para as crianças, né, como ter intimidade com o Espírito Santo, que não era só vir à igreja, que realmente cada um quando aceita Jesus, não, quando cada um quando ele é enviado, né, para uma missão aqui na terra, quando ao nascer a gente já tem um anjo da guarda, como se relacionar com o seu anjo da guarda, gente, a gente tem, né, e como usar os ministérios dos anjos em nome de Jesus e tal. E aí, gente, tinha criança, sabe aquelas crianças assim tristes, deprimidas, com um olhar caído, acho que mudou completamente a forma de pensar, a forma de agir. Os pais davam feedback. Então isso aí é muito bom. Tanto que eu tô aqui agora morando em Santa Catarina e tem algumas crianças têm me procurado, falando, professora, como que a gente vai? Tia, né? Como que a gente vai? A gente podia fazer uma reunião, né, pra chamada de vídeo e tal. Eu fiz até um grupo pra começar, né, com essas crianças, mas ainda não consegui, mas estou organizando minha vida e já vou. E, pois bem, sabe que tem uma vez, uma mãezinha, eu conheci uma mãe que foi lá no Rio de Janeiro, pro lado da Baixada. Eu falei com ela com o meu trabalho no Ministério Infantil. E essa mãe ficou com medo, ela falou assim, isso não é perigoso você mexer com o mundo espiritual com as crianças? E essa mãe, né, era pastora, né, uma família pastoral, e o filho dela via dentro, ela falava pra mim coisas absurdas, eu falei assim, mas vem cá, uma casa de religiosos, de pastores,
o seu filho vê tanta coisa ruim dentro de casa, como assim? O seu filho não pode ficar vendo coisa ruim dentro de casa. Aí ela falou assim, o meu filho, ele tem dom desde pequeno, essa criança tinha 9 anos, ele vivia apavorado. Falei, você é uma mulher de Deus, você deixar isso acontecer? Seu filho tem que ver as coisas do céu, tem que ver os anjos do Senhor, tem que ter experiências maravilhosas. E como Deus, eu falei pra ela, olha, nem eu que sou adulta, eu não fico, as pessoas acham que eu fico vendo espírito obsessor, maligno, não, gente. Quando eu vejo, é para um propósito, quem dirá criança. Então, aí ela ficou com medo, ela falou, mas não, mas aí fico com medo. Eu falei, traz seu filho pra mim, vamos começar pelo Zap, vamos fazer uma chamada de vídeo pra gente desativar isso daí pra ele começar a ver as coisas do céu. Ela falou, não, eu tenho medo. E aí você já vê que existe uma maldição. Falei assim, só de você ter medo dessa mudança que vai ser ativada no seu filho, já dá pra ver que vocês vivem debaixo de uma maldição, debaixo de espíritos obsessores. E ela continuou com medo. Eu falei assim, que medo que você tem? Vocês já estão debaixo de um jugo. Vocês já estão debaixo de um jugo. O seu filho, eu tenho medo de ativar o profético. Eu falei, mas ele tem ativado outra coisa. Assim, para pra pensar, meu amor. Não tô entendendo. Ele é muito pelo contrário. As minhas crianças, gente, é muito espiritual, uma coisa assim. É algo assim que a gente não dá pra explicar. As crianças que são ativadas no profético, que começam a conversar com os anjos do Senhor, a conversar com o Espírito Santo, a conversar com Jesus, elas encontram experiências maravilhosas. E outra coisa, elas começam a ter uma vida feliz. E eu falo para elas que é normal, cada um de nós tem um anjo que nos guarda, mas quem tem intimidade com Deus tem um exército de anjos a seu favor. Então imagina, crianças inocentes com coração puro, você acha o quê? Que eles têm um exército de anjos. Todas as crianças que eu começo a ativar no profético, eles têm uma vida feliz, os pais começam a ter mais facilidade para atender o pedido. Não falta nada para essas crianças. Eu falo assim, Senhor, com isso que o Senhor me ensinou, me ajuda em lugares onde existem crianças improváveis, crianças que não sabem se defender com o sobrenatural. Porque, gente, o sobrenatural vindo de Deus, ele existe sim, basta a gente colocar em ação. E aí, gente, eu entro nas redes sociais, eu vejo lá no centro espírita crianças fazendo coisas que adultos fazem. Porque as crianças de hoje não são como as crianças que estão nascendo hoje, não são como as crianças de antigamente, não. Sabe? As coisas estão mudando ao nosso redor. E muitas pessoas, principalmente os cristãos que se dizem espíritos, eles não estão desapercebidos. Enquanto realmente pessoas de outras religiões estão percebendo que essa garotada tá chegando aí, é só você lembrar quem elas são. Gente, eu falo com as crianças, os meus alunos, parece que eles sabem, parece que eles estão se lembrando daquilo, de onde que eles vieram, do mundo espiritual. Eles falam coisas assim que eu nunca ouvi na minha vida. Então é isso, gente. Eu queria, assim, dividir nessa experiência, né, que eu tô tendo aqui no Ministério Infantil. E essas coisas que estão vindo à tona, essas atitudes, graças a Deus, estão tendo para proteger, né, a criança, para proteger a pureza da criança. Isso aí, gente, é a resposta de oração, a resposta de pessoas do bem, que estão aí vendo o que tá acontecendo e estão tentando fazer alguma coisa e não conseguem nada. Então, assim, sabe, que mais coisas possam vir à tona, eles possam resolver, né? Então, assim, a gente só tem que pedir a Deus e não normalizar, gente, não normalizar as coisas ruins. O que tá acontecendo com a família? O que tá acontecendo com a família brasileira? Sabe, normalizar as coisas. Tá acontecendo também com os pais, meu Deus, pais não tem noção, sabe? Criança, o que é normal pra criança? É brincar descalço, é dançar na chuva, é brigar, tá de mal, e daqui a pouquinho, daqui a um minuto, tá brincando de novo com um amigo, não tem que ficar se preocupando com nada. O normal é os pais defenderem os filhos. A gente vê que tem uma fúria realmente sobre o Ministério Infantil da nossa nação, né, que tá vindo com tudo, sabe? O mundo espiritual lá, da maldade, tá vindo com tudo. Mas a gente também tem que levantar também um exército aqui do outro lado, que também tem outro exército também que tá vindo com tudo também, querendo defender essa galera, gente. Vamos levantar a bandeira, sabe? Você que é tia da salinha, sabe? Você que seja lá, sei lá, de outra religião, você que também, sabe, que é defensor dessa pureza, dessa inocência, da criança. Vamos juntos, sim, lutar pra defender essa galera aí e juntos fazer eles entender que há um Deus poderoso que tá ao favor deles. Só basta a gente ensinar eles como captar essa energia, como captar as coisas de Deus, como trazer o reino de Deus para a terra. E é isso que a gente faz, né? Como trazer o reino de Deus para a terra, ensinando essas crianças a ativar elas no profético. Um beijo e quero que você dê a sua opinião a respeito disso. Tá bom? Tchau. E continuemos orando para que outras leis, para que outras providências venham a ser tomadas para defesa, para proteção das nossas crianças. Fique com Deus e até o próximo vídeo.